Queridas irmãs, queridos irmãos da Messe, para nós é uma alegria mais uma vez retornarmos a essa casa, ainda que de forma virtual, atendendo ao convite que recebemos para participarmos do programa em que nós analisamos mensagens da nossa querida Amélia Rodrigues. A mensagem que escolhemos para essa oportunidade tem o título de O Paralítico de Cafarnaum. É uma mensagem um tanto longa, não vou fazer a leitura dela toda para que nós não ocupemos o nosso tempo todo com a leitura da mensagem. Apesar de ser muito bela, muito profunda, nós gostaríamos de poder reservar um certo tempo aí para que nós façamos uma análise ainda que breve, rápida e não tão profunda, mas para colocarmos algumas situações do nosso dia a dia nessa mensagem. Então, Amélia Rodrigues inicia a mensagem fazendo uma descrição belíssima, como só ela, uma poetisa, poderia fazer, a respeito do local onde Jesus se encontrava, em que ela faz uma narrativa poética a respeito daquela região belíssima da cidade de Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, em que Jesus passava bom tempo da sua vida entre aqueles povos que viviam às margens daquele lago. Na sequência, ela inicia uma descrição a respeito de uma oportunidade em que Jesus esteve em casa de Simão Pedro, e que atendia, como toda a sua vida que nos é conhecida pelos evangelhos, atendia a multidão que se aglomerava, que se apertava às portas da casa em busca de um socorro para suas dores lacinantes, aquelas dores terríveis porque estavam passando, aquelas dificuldades muito grandes. Em determinado momento, Simão observa que o mestre já estava cansado, que o mestre estava bastante debilitado já de tanto tempo que havia depreendido naquela atividade de socorro àquelas criaturas que o buscavam, muitas vezes num desespero muito grande por conta dos sofrimentos por que estavam passando. Em determinado momento, então, ele pede que a multidão se retire para que ele possa auxiliar, para que ele possa ajudar o mestre a se recuperar, a se refazer depois de tamanha atividade que havia realizado. Então, aos fundos da casa de Simão, e isso tudo está nessa mensagem belíssima, aos fundos da casa de Simão encontrava-se a praia que levava ao mar da Galileia, o lago de Genezaré. E ele encaminha então o mestre, segurando em seus braços, para que ele pudesse ter o repouso daquela atividade fatigante que ele havia conduzido durante toda aquela tarde e já o início da noite. Em determinado momento, eles sentam próximos ao mar, próximo à água, e Simão então percebe, ao olhar para o mestre, que Jesus estava chorando. E aí, ele pergunta ao mestre: Rabi, estás chorando? E não houve resposta. Aí o próprio Pedro continua: de felicidade, suponho, em se considerando os eventos felizes desse dia, não é verdade? E aquela interrogação continuou no ar, na noite murmurante. A velha árvore sacudia os ramos e a voz do lago fazia um cantochão especial com ondas arquejantes na praia imensa. E Jesus responde: choro, Simão. Choro, sim, de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expuseste aos fariseus astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta dos traidores, e à vista de todos perdoaste pecados e curaste, silenciando-os com sabedoria e elevação. E choras? E Jesus responde: sim. Pois que não compreendeis tu e eles.
Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados, e os lamento. Aí Amélia faz um salto para um daqueles que foi socorrido por Jesus, Natanael ben Elias, que naquele momento se encontrava numa estalagem da cidade, nas palavras de Amélia, exultava entre bilhas de vinho capitoso e amigos turbulentos. E aí ele conta todo o episódio em que ele tem a oportunidade daquela maravilhosa cura que Jesus desenvolveu por meio da sua vontade, por meio da condução dos fluidos, em que Natanael ben Elias, o paralítico, que desceu pela abertura que havia no teto, e que após a conversa breve com Jesus, em que Jesus ordena-lhe que ele levante, pergunta primeiro se Natanael ben Elias acreditava que ele poderia ser curado, e ele responde que sim. E aí então ele determina, manda que Natanael levante, e que após levantar-se, após um certo esforço, ele levanta-se, e aí Jesus pede que ele siga, que ele enrole aquela cama, a esteira que o acompanhava, e que seguisse. E aí nós retornamos ao diálogo de Simão Pedro com Jesus, e Pedro ficou então indignado, assim, assustado. Por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes. E aí Jesus narra a Pedro aquilo que ele estava conseguindo ver através da sua capacidade mediúnica infinita, em que ele acompanhava aqueles que haviam sido curados, e ele narra o seguinte fato. Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus, pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comemora o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, dessa vez irreversíveis. Não creiais que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. O Filho do Homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável, que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos, danificando mais ainda a parte rasgada com o dilaceramento maior. Seria um desastre depositar em vasilhas imundas e velhas o vinho novo e capitoso que fermentaria com precipitação. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que não me compreendes, que não podereis entender tu e eles por enquanto. E assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome, para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de 1000 consolações. E nesse momento, então, Jesus silencia e Amélia continua. Os olhos do velho pescador, faiscantes, expressavam emoções que lhe cantavam no âmago do ser. O ar leve perpassava entre as folhas do arvoredo, enquanto a preamar predizia uma grande parada na pulsação da natureza. E então Pedro questiona. E quando o Consolador chegar? Interrogou o discípulo emocionado. Os homens o receberão compreensivamente? No que Jesus responde, não, Simão. Não a princípio.
Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e, por isso mesmo, indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudando sem cansaço e lentamente elaborando a era de paz e de alegria sem jaça. Removerá velhos óbices, promoverá a reestruturação social à base do amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. E a nossa querida Amélia termina a mensagem dizendo assim: a face do mestre se transfigurava. Simão não pôde sopitar as lágrimas que correram espontâneas, e os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos. Uma mensagem belíssima, em que Amélia vem narrar, além daquilo que nós conhecemos nas Escrituras, além daquilo que nós conhecemos do Evangelho, principalmente as consequências daquilo que ocorreram com aquelas personagens envolvidas na história. Então Amélia fala muito claramente a respeito desse episódio em que Jesus vem nos fazer um alerta, vem nos abrir os olhos para aquilo que as multidões procuravam e que hoje ainda nós buscamos: a cura do corpo. Nós imaginamos que um corpo saudável, sem doenças, um corpo perfeito, seja o motivo principal, muitas vezes, das nossas alegrias. Porque colocamos no corpo, na matéria, a causa dos nossos sofrimentos, a causa das nossas aflições, esquecendo-nos de que o doente não é o corpo, o doente é o espírito. Nós estamos no planeta de expiação e provas, conforme Allan Kardec preconiza no item número 3 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando faz uma classificação, obviamente, didática, mas que configura aqueles primeiros momentos da história de um mundo. Nós ainda estamos muito mais próximos da origem do que do destino. Então, vivenciamos as nossas primeiras existências de infinitas nesses locais em que a dor, em que o mal ainda predominam. E como a dor e o mal ainda predominam, obviamente, haverá sofrimentos. Mas a culpa não é da matéria. A culpa é daquele que conduz a matéria. A culpa é do espírito. Me recordo de uma história de Chico Xavier, em que em determinado momento ele foi buscado por um amigo seu, que todos nós conhecemos, já ouvimos falar, o Zé Arigó, aquele médium que fazia curas através da sua mediunidade, curas promovidas pelo espírito do Dr. Fritz, médico alemão, que se propôs a auxiliar o Zé Arigó a ajudar outras pessoas. E como o Zé Arigó era muito amigo de Chico Xavier, ele pergunta uma vez para Chico: Chico, eu posso te curar, se você desejar, eu posso operar esse teu olho e você ter uma melhora, você ter uma condição melhor de vida, já sem o sofrimento que esse olho te causa. E o Chico Xavier, na sua sabedoria, recorda-se de que ele está passando por aquela situação, está passando por aquele sofrimento, porque tinha algum motivo. E ele diz então para o José Arigó: mas eu preciso passar por isso. Essa expiação é necessária para a minha existência. Se você curar o olho, essa dor vai aparecer em outro lugar. E o olho eu já estou acostumado. E recusa então a proposta de Zé Arigó para que fizesse aquela cirurgia, entendendo perfeitamente que se ele estava passando por uma dor, por um problema, havia de ter uma causa. Muito embora
talvez ele não recordasse a causa, ele sabia que haveria de ter uma origem e que essa origem seria justa. Aí nós nos recordamos de uma mensagem que tem como título a paciência, que está presente também em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item número 7, em que o Espírito amigo, que assina a mensagem, hoje sabemos tratar-se de Joana de Ângeles, diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Antes, bendizei de Deus, que nesta vida vos marcou para a glória no céu, trazendo um conforto de retirar aquela situação de terrível que uma dor causaria, colocando numa condição de bênção, colocando numa condição melhorada, e que não são para que é uma situação que não é para todos, mas são para os eleitos de Deus. Então, quando nós estamos passando por situações difíceis, por dores, sejam elas morais, sejam elas dores físicas, entendamos que nós estamos entre os eleitos de Deus, aqueles que têm condições de, pela dor, repararem equívocos anteriores e continuarem a crescer. Porque, por mais curioso que seja, por mais talvez absurdo que possa nos parecer, quando analisado única e exclusivamente sob o ponto de vista material, muitos talvez gostariam de estar passando por dores a fim de terem as suas penas diminuídas, a fim de terem seus sofrimentos antecipados, o termo desses sofrimentos, por conta dessas situações que aparentemente são desagradáveis. E quando nós vamos avançando no Evangelho segundo o Espiritismo, no item seguinte, o item 8, que tem como título Obediência e Resignação, o Espírito Lázaro, aquele mesmo Lázaro que conviveu com Jesus, tem a oportunidade de nos esclarecer a respeito desses dois sentimentos que devem caminhar juntos com essas situações difíceis que nós estamos passando, que é a obediência e a resignação. A obediência, nas palavras de Lázaro, a obediência é o consentimento da razão. Quando nós entendemos com a razão, quando nós, através do nosso intelecto, percebemos que aquilo é o melhor, é o correto, nós obedecemos, sem que haja necessidade de nos forçarem. E a resignação, por sua vez, é o consentimento do coração. É entendermos aí num nível um pouquinho mais elevado do que essa condição única e exclusivamente material do intelecto, é entendermos que se nós temos um Pai que nós intitulamos infinitamente justo e bom, muito embora nós não tenhamos noção ainda do que seja infinitamente justo e bom, mas já temos a condição o suficiente para entendermos que isso significa que se ele tem essas qualidades no nível máximo, significa que não existe espaço para uma única fagulha de sentimentos que não sejam a bondade e a justiça. E como é um pai, como Deus é um pai e não um carrasco, obviamente, a única preocupação que ele tem é com o nosso bem. E se ele nos quer o bem, qualquer coisa que aconteça, e tudo acontece pela sua vontade, é para que nós tenhamos melhores condições, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos tornar mais evoluídos e mais aprimorados. Logo, então, não há espaço para nós pensarmos que fomos abandonados, para nós pensarmos que Deus esqueceu de nós, ou que nós estamos passando por uma injustiça, que estamos sendo castigados por alguma coisa que não tenhamos culpa. Esse sentimento de rebeldia,
esse sentimento de revolta que nos toma conta, é uma demonstração de que ainda não conseguimos compreender a justiça divina na sua máxima extensão. Obviamente que fica mais difícil imaginar uma justiça quando nós fazemos um balanço da nossa vida e não conseguimos identificar alguma coisa que possa ter gerado aquele sofrimento, que possa ter dado origem àquelas dores pelo que estamos passando. Mas aí, principalmente quando nós analisamos aquele axioma de que todo efeito provém de uma causa. E se eu não consigo localizar a causa num sofrimento atual, fica difícil de eu imaginar que há justiça nisso aí. Então a doutrina espírita vem nos esclarecer. É aquele alguém que Jesus fala na mensagem, que viria para ficar indefinidamente conosco, para abrir os nossos olhos, para rasgar as sepulturas, para fazer com que aquilo que Jesus havia nos ensinado fosse recordado nas palavras dele mesmo. E muitas coisas novas fossem ensinadas, porque naquela época não tínhamos condições de compreender. No entanto, através da reencarnação, que a doutrina espírita trabalha tão bem, explica tão bem nas suas obras e nos seus estudos, e nos faz recordar, e nos faz refletir de uma forma racional a justiça divina, a bondade e porquê das coisas, a reencarnação vem nos mostrar que não existe injustiça. E que se nós não identificamos a causa dos nossos sofrimentos nessa vida, é porque com toda certeza a origem deles deve ter se dado em momento anterior. Aí nós vamos pegar mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, no item número 6, que tem como título Causas anteriores das aflições, em que Kardec vem nos orientar, vem nos explicar justamente a respeito disso. Quando nós fazemos esse balanço e não identificamos onde possa ter tido origem o mal que estamos passando, é porque com toda certeza ele teve uma origem em um momento anterior, em outra vida, seja na vida imediata, ou seja em vidas bem mais anteriores, em que nós estivemos em momentos errando. Agora, no entanto, a reencarnação, muito mais do que uma punição, é uma oportunidade de retificarmos os nossos erros, de nos reabilitarmos com a justiça divina. E antes que alguém pense que estamos aqui fazendo propaganda da dor, que nós estamos aqui dizendo que nós devemos agir de uma forma passiva em relação à dor, que nós não temos nada ou não temos o direito de buscarmos a felicidade ou a diminuição dessa dor, não. O que Jesus quis dizer naqueles momentos é que nós não devemos ser rebeldes, que nós não devemos nos revoltar. Nós temos sim o dever de cuidar daquilo que Francisco de Assis chamava de nosso jumentinho, o nosso corpo físico. Nós temos o dever, porque ele nos foi emprestado. Deus nos emprestou esse corpo físico. E nós vamos devolver assim que o tempo estabelecido para a nossa existência aqui seja extinguido. Quando nós morrermos, que a gente diz que na verdade quem morre é o corpo, quando o corpo morrer, nós estamos devolvendo o corpo que nós tomamos nesse momento por empréstimo. Mas as dores, os sofrimentos devem sim nós devemos sim buscar recursos para que eles acabem, mas devemos empreender muito mais esforços, e aí entra o ensinamento de Jesus. Muito mais esforços em remediar aquele que é o verdadeiro doente, que é o espírito. É ele que nós devemos tratar. Então, acima de tudo, buscar cuidar da alma, cuidarmos de buscar as nossas virtudes, de fazer com que as virtudes cresçam, buscar a nossa reforma íntima, para que essas ocorrências infelizes fiquem definitivamente no passado, e que a sementeira de hoje, que vai ser a colheita de amanhã, seja uma sementeira mais feliz, seja uma sementeira de bem, de virtudes, de caridade, de prática do amor. Porque aí
com toda certeza, como todo efeito provém de uma causa, hoje nós estamos mudando e fazendo uma causa positiva. Estamos fazendo uma causa do bem, uma causa em prol do próximo. E aí as nossas colheitas futuras serão mais felizes. Nós agradecemos mais uma vez o convite da casa para esses momentos de reflexão e vamos nos colocar em ação, buscando o bem, porque aí nós teremos condições de ajustarmos as nossas colheitas futuras e talvez esses sofrimentos que hoje nos atordoam fiquem para trás definitivamente. Nós desejamos muita paz a todos da messe e nos colocamos em oração de gratidão por esses momentos. Muita paz.